Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo da nossa série do estudo Ouvindo a Voz de Deus? Pronto, é um prazer contar com você aqui mais uma vez. Que Deus possa continuar te abençoando, te dando sabedoria dos altos céus e que verdadeiramente você possa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo na pessoa do Divino Espírito Santo. Então, pegue sua Bíblia e vamos para o nosso estudo de número 4, o plano da salvação, tá bom? Nós entendemos nos estudos anteriores que teve a origem do mal, né? E por conta do pecado do anjo de luz, ele não se arrependeu do seu pecado, ele queria usurpar o lugar de Deus, ele foi expulso para a terra, juntamente com seus anjos, os anjos quais ele conseguiu seduzi-los, e ele se encontra aqui na terra, tentando nos destruir. Mas ele não vai conseguir, porque ele já está semi-destruído. Ele foi vencido na cruz por Jesus Cristo e ele vai ser destruído no dia do juízo, juntamente com seus anjos malignos. E que possamos estar fortes cada dia mais na presença do Senhor. Então eu convido você a fechar os seus olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nesse momento queremos te agradecer por mais essa oportunidade em podermos estudar a Tua Palavra e entendermos, Senhor Deus, que o Senhor tem um plano. E o plano é benéfico, é bondoso e é providencial para nossas vidas. Porque sem esse plano, Senhor Deus, estávamos todos perdidos, condenados à morte eterna. Mas graças ao Teu amor e à Tua misericórdia, o Senhor tem um plano maravilhoso para nos libertar das garras do maligno. E é confiante no Teu poder e na Tua misericórdia, Senhor Deus, que estamos aqui para nos preencher da Tua palavra, adquirir o conhecimento necessário para fazermos a Tua vontade e não a nossa. Eu te peço, Senhor Deus, por cada pessoa que está acompanhando esses estudos, que possam verdadeiramente terem suas vidas transformadas, terem sua fé revigorada cada vez mais, e entender que seja qual for o problema que estão passando, eles devem entregar nas Tuas mãos, e a vitória virá no momento certo, porque o Senhor tem um plano para todas as coisas, inclusive para os nossos problemas. Por isso nos entregamos nas Tuas mãos e te pedimos que esteja conosco agora e sempre. Esse é o nosso pedido e nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? O plano da salvação, o estudo de número 4. Independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Amém? Vamos à primeira pergunta? Quantos são pecadores? E qual é o resultado do pecado? Vamos para a carta de Paulo aos Romanos, precisamente no capítulo 5 e o versículo 12. Vamos lá? Paulo aos Romanos 5:12. Vamos ver o que diz. Romanos, cadê você? Isso, 5:12. A pergunta foi: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Outrora, no passado, eu falava: para aí, o que é que tem a ver com o pecado de Adão e Eva? Não tem nada a ver, eles pecaram, é problema deles. Se eles tivessem deixado aí uma herança bilionária, trilionária, eu queria parte da herança? Sim. E que direito eu iria reivindicar? Ah, eu sou descendente, eu tenho direito, né? Pois é, assim como você tem direito à herança benéfica de que deixaram para você,
tem também a maléfica. E essa é a herança que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por isso, a pergunta foi: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Agora vamos aqui também para o mesmo em Romanos 6:23. Romanos 6:23, fechei aqui, não era para ter fechado, não é assim mesmo. Não é bem que é ao vivo, mas é ao vivo. Então vamos lá. Romanos 6:23. O que é que diz aqui? É uma confirmação do que já lemos. Cadê, Gil da Barraca? 6:23. Achei. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Você sabia que é a única coisa que nos separa de Deus é o pecado? Porque a morte não nos separa de Deus. Mas fala assim, peraí, Gil. Aqui está dizendo que o salário do pecado é a morte. Sim, a morte eterna. Porque assim, quando você vive uma vida de pecado, você não só morre fisicamente, como você está selando a sua sentença para a morte eterna. Você vai morrer essa morte agora, mas no dia do juízo você, eu modo de falar, você não, viu? Em nome de Jesus. O desobediente vai ressuscitar para aí sim receber a sentença. Porém, se você procura viver a vontade de Deus, trilhar nos caminhos do Senhor e viver a vontade do Senhor e não a sua vontade, ainda que você venha morrer por consequência do pecado de outra pessoa, por uma fatalidade ou por uma doença, seja lá o que for, enquanto vivemos aqui, estamos suscetíveis a morrer. Essa morte é transitória. É um cochilozinho. Você vai dormir e tirar aquela madorna. Na manhã da ressurreição, quando Jesus voltar, nós iremos ressuscitar. Eu falo nós porque eu quero estar no meio. E vamos ver Jesus voltando. E vamos nos encontrar com Ele nos ares. E para morar com Ele durante 1000 anos no céu. Amém? Você crê nisso? Então diga amém. Isso, amém. A pergunta foi: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Pergunta de número 2. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Vamos para Gênesis, capítulo 3, versículo 8 a 10. Qual foi a reação de Deus a partir do momento em que os nossos primeiros pais pecaram? 3, 8 até o 10. Diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. A pergunta foi o quê? Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Vamos ver quais são as respostas verdadeiras? Deus abandonou o homem? Não, ele foi atrás. Ele foi procurá-lo. Ele não se importou? Ele se importa. Não importa se você pecou, Deus se importa com você. E Ele continua de braços abertos, te aguardando e colocando anjos para te resgatar. Talvez esse estudo seja uma providência divina. Talvez não é, para que você saia do lamaçal do pecado que se encontra e volte para o teu Criador. Pense nisso. Ou procurou o homem? Sim, ele procurou o homem. Então, que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Abandonou o homem? Não. Não se importou? Não, é falso. Procurou o homem? Sim, verdadeiro. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Vamos para Gênesis também, ainda bem que eu já deixei aqui aberto, marcado, Gênesis 6:5. A condição do homem após o pecado. 6:5. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa aqui é a primeira passagem. Agora vamos para o Salmo 51:5.
Salmo 51:5, vamos ver o que é que Davi nos fala aqui. 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mais uma passagem. Jeremias 13:23. Jeremias 13:23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? 17:9, Jeremias também, 17:9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tem mais passagem. Mateus 15:19. Mateus 15:19, já abri em Mateus 15:19. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A pergunta foi: qual é a condição da natureza humana após o pecado? Ficou mais santa? Não. Tornou-se corrompida e depravada? Justamente, sim. Aqui é verdadeiro. Permaneceu como era? Na criação era perfeito? Não, não permaneceu. Vamos continuar. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Vamos para Efésios 2:3. Efésios 2:3. Vamos ver aqui, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 2:3. É isso mesmo? Deixa eu confirmar. Efésios 2:3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Próxima. Efésios 4:18. Vamos aqui passar uma página. 4:18. Diz o seguinte: obscurecidos de entendimento alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Continuando aqui. 1 Coríntios 2:14. Vamos voltar um pouquinho. 1 Coríntios 2:14. 14, está aqui. 1 Coríntios 2:14 diz o quê? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora vamos para Romanos 7:15. Vamos voltar para Romanos, volta um pouquinho, 7:15, que diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu sei que você faz isso direto também. Eu faço. Paulo pensou assim. Todos nós somos assim. É uma luta constante. Romanos 7:15 até o 19. 15 até o 19. Aqui, vamos continuar. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém o efetuá-lo. O querer está em mim, não, porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é a natureza pecaminosa do ser humano, a natureza do ser humano depois do pecado. É uma luta constante entre fazer o certo ou o errado. Aqui também, ainda em Romanos 7, vamos ler o 23 e o 24. 7, 23 e 24. Mas vejo
nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Jesus. Com certeza, só Ele. Só Ele. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Não. Na verdade, somos vistos como fanáticos, como pessoas fracas. Muitos se acham fortes porque não vão para a igreja, porque não estudam a Bíblia. Acham que é fanatismo religioso. Que pena que muitos possam pensar assim. Respeito as suas posições, mas eu não concordo. Tomara que muitos que pensam assim se arrependam o quanto antes. Tomara. Nós não fomos criados para simplesmente resumir nessa vida aqui. Não. Era para vivermos aqui eternamente, não com essa natureza pecaminosa que passamos a adquirir depois. Depois do pecado, nós estamos condenados à morte eterna. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo em se entregar por nós na cruz do Calvário, graças ao plano da salvação através de Cristo, nós podemos nos libertar das garras da morte eterna. Mas isso é possível através de Cristo, através da leitura diária da Bíblia, congregando, fortalecendo a nossa fé e a fé dos outros. Eu não preciso de igreja para servir a Deus. Precisa. Nós estamos em guerra. Eu costumo dizer que estamos em guerra e nós somos todos soldados do exército do Senhor. A igreja é o quartel, e o lugar de soldado é se apresentar no quartel para ir para a guerra. Por isso você precisa sim de igreja. A sua presença é muito importante na igreja. Ainda que as pessoas não te elogiem, nem percebam que você está lá, é muito importante a sua presença. Porque Deus tem observado o teu olhar, o teu andar, o teu caminhar, o teu viver, o teu deitar e o teu levantar. Persevera. Pode ter certeza que valerá a pena. Vamos para a pergunta de número 5. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Esse é bem conhecido. João 3,16. Qualquer criancinha sabe essa passagem, mas nós vamos ler porque é um estudo. E no estudo nós não podemos omitir as informações. Temos que ler tudo. Sempre que temos a oportunidade, temos que explicar e aplicar aquilo que conhecemos. João 3,16 tem a resposta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que bênção. Todo o que nele crê. Aí você diz, eu creio. O que define se você crê não é o que você fala, é o que você vive. Quem crê, obedece. Aí quem obedece, prova que crê. Você está entendendo? Como é que eu posso dizer que amo a minha esposa se eu não respeito? Como é que eu posso dizer que sou seu amigo se eu não tenho um relacionamento com você? É o que eu vivo, não é o que eu digo. Vamos continuar? Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? O plano da salvação, que é o tema do nosso estudo. Deus estabeleceu o plano mediante o qual seu Filho daria vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo o que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A sexta pergunta, o que Jesus fez por nós na cruz? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 24. Capítulo 2, versículo 24. Vamos para Pedro, lá depois de Hebreus. Aqui está Hebreus, vamos para Pedro, Tiago, e depois de Tiago é Pedro. Pedro 2, 24, se eu não me engano. Justamente. 1 Pedro 2, 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém? Tem mais aqui. Isaías 53, 5 e 6.
Livro do profeta Isaías, 53, achei, 5 e 6. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A pergunta foi: o que Jesus fez por nós na cruz? Carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Os nossos pecados estão sobre o Senhor. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos pecando contra Deus. Porque Ele morreu para que eu e você possamos viver, para que possamos viver a eternidade. E quando nós pecamos, literalmente nós estamos dizendo que não aceitamos o sacrifício de Jesus. Por isso, pense bem. Pense bem antes de cometer pecados. Ah, mas é impossível. Sim, é impossível de si mesmo você não pecar. Mas quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. E pode ter certeza, pelo nosso tentar, é que seremos avaliados diante de Deus. Nem sempre iremos conseguir, mas se Jesus aqui voltar para nos buscar, a qualquer momento, e Ele nos encontrar tentando acertar, pode ter certeza, é como se nós tivéssemos conseguido executar a missão com 100% de aceitação. Porque Ele sabe das nossas limitações. O que Ele quer ver em mim e você é se você está tentando. Porque se você não está tentando e continua vivendo como assim diz você e não Deus, você está dizendo que não aceita o sacrifício de Jesus na cruz por você. Vamos lá? A questão de número 7. Quem pode mudar a natureza humana? A natureza humana. Quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel 10, 6. 1 Samuel no Velho Testamento, bem lá na frente. Samuel, um livro muito bom. 1 Samuel, Elias, Esdras, Crônicas, antes um pouquinho, vamos lá, Reis, olha, chegando em Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel 10, 6. Vamos ver? 10, 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Olha, que bênção. Quem pode mudar a natureza humana? Já vimos aqui que é o Espírito do Senhor, né? Tem mais aqui, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, bem conhecida essa passagem, João 8,32. João 8,32 também tem a resposta. Quem pode mudar o quê? Quem pode mudar a natureza humana? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece a verdade, que é Cristo, você se liberta daquele vício que outrora te fazia escravo. Ah, mas eu não estou preso. Você pode não estar preso nas grades, literalmente, grades de ferro. Mas você que não tenta viver a vontade de Deus, você está preso nas garras do pecado, no vício, da prostituição, das drogas, da bebida, da ostentação, da avareza, da inveja. São muitos, muitos. E o inimigo conhece melhor do que você quais são os seus pontos fracos, quais são os laços que ele pode te amarrar, e se você não se apegar com Cristo, amarrado você ficará. Por isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem pode mudar a natureza humana? O Espírito Santo e o conhecimento da verdade. O conhecimento da Bíblia é conhecimento de Deus. E quando conhecemos, somos libertos. Vamos para a questão de número 8. A salvação depende de nossas boas obras? Eu tenho certeza que alguns vão dizer assim, sim, será? Algumas crenças, algumas igrejas pregam isso. Que você tem que dar esmolas. Inclusive eu, no passado, quando eu ia para Bom Jesus da Lapa, eu ia muito lá, eu gostava de ir para as romarias da Lapa.
E mês de setembro eu tinha que ir. Era certo. Eu já levava bastante dinheiro, bastante não que eu não tinha bastante, mas o pouquinho que tinha, que dava para levar, eu levava parte desse dinheiro para dar de esmolas. Porque eu achava que dando aquelas esmolas eu estava eliminando parte do meu pecado e estava construindo um degrau para a salvação. Misericórdia, me perdoa, Senhor. Ainda bem que lá em Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E eu posso ter certeza, hoje eu tenho certeza que eu era ignorante. Se é as esmolas que eu dou que me aproxima da salvação, que me dá salvação, eu estou dizendo não para o sacrifício de Jesus. Vamos lá, né? Então, a salvação depende de nossas boas obras. Efésios 2, 8 e 9. Efésios, bora aqui, Efésios, olha, passou aqui, 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, ó, pela graça de Cristo, viu? Presta atenção. Sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Viu, Gida Barraca? Não de obras. Você está entendendo? Não é as suas obras que te salvam, não. Nós somos salvos pela graça de Cristo, até porque nós já estamos salvos em Cristo. Ele nos salvou sem nada fazermos para merecer. Ah, então não precisa fazer nada. Não, você está salvo. Mas você não tomou posse ainda não, e Jesus não voltou. Aí você tem que correr atrás agora de tomar posse. A herança é sua da salvação. Mas até você tomar posse tem uma caminhada. Tem que se afastar dos caminhos do mal, procurar viver a vontade de Deus, até você chegar lá e tomar posse. Mas se nesse percurso, até você tomar posse, você morrer, é como eu falei, o importante é que você estava tentando. Então se você morrer, vai para a sepultura, foi tentando, não tem nada não, Cristo já está garantido a salvação para você. Você já está salvo. Você, porém, vai ressuscitar na manhã da ressurreição para viver a vida eterna. Entendeu? Amém? Amém. Vamos lá? Tem mais. Gálatas 2,16. Volta só um pouquinho. Né? 2,16. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Essa passagem aqui é muito interessante, porque muitas pessoas dizem que nós não precisamos observar a lei, e que nós não seremos salvos por obra da lei. Realmente, nós nunca seremos salvos por obras da lei e nem por obras nossas. Nós só seremos salvos pelos méritos de Cristo. Não há mérito nenhum em nós para sermos salvos. O que Paulo quer dizer aqui é porque o povo estava se assegurando as obras da lei, tanto da lei cerimonial, das leis cerimoniais, como da lei memorial, os 10 mandamentos, para dizer que seriam salvos. Ah, eu tenho que fazer isso, senão eu vou ser condenado. Não. Você só pode obedecer aos 10 mandamentos se você aceitar a salvação em Cristo. Se você o ama. João 14,15 diz o quê? Se me amas, guarda os meus mandamentos. Quem falou? Jesus. Não foi Gil da Barraca, foi Jesus. Então é assim. Não faça desse texto pretexto para viver uma heresia. Faça dele um pretexto para viver conforme você quer. Nós não somos e nem seremos e nunca fomos salvos por obras da lei, nem cerimonial, nem a lei moral. Somos salvos pela graça de Cristo. Ah, então quer dizer que eu não preciso observar a lei? Preciso, porque o observar a lei define se eu amo. Porque ele diz que se eu amar, eu devo guardar os seus mandamentos. Captou aí? Viu que não é como você pensa? É como a palavra de Deus diz. Talvez a sua má compreensão é que está fazendo com que você viva errado. E talvez o seu líder religioso quer ver a igreja cheia. Igreja cheia facilitando a observância do caminhar nos caminhos do Senhor. É por isso que muitas não observam. Porque hoje você guardar os 10 mandamentos, eu sei que você guarda. Você tenta. Você não, talvez não é idólatra, talvez você não toma o nome de Deus em vão, você honra pai, você honra mãe, você não mata, você não rouba, você não adultera. Lá no final tem um que você se engancha. Você não cobiça? Difícil. Eu não posso julgar você, mas todos cobiçam. Não pode continuar cobiçando. Só que eu pulei um, não foi?
o quarto mandamento. É um mandamento? Está lá. Está lá, nos verdadeiros mandamentos. Existem algumas igrejas que tirou lá do seu livro de estudos, e substituiu. Mas esse quarto mandamento é que define se você o ama. Porque Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, não porque ele estava cansado, ele não cansa. É para que você demonstrasse amor e respeito e adoração ao seu Deus. É um símbolo da aceitação da salvação que Deus providenciou para mim e para você. Por isso que Jesus disse lá no Novo Testamento: se tu me amas, guardais os meus mandamentos. Então, os mandamentos não te salvam. A observância dos mandamentos de Deus define se você aceitou a salvação em Cristo. Entendeu? Fique sabido aí, presta atenção. Vamos lá? Então, a salvação depende de nossas boas obras? Sim? Não depende. Como pode o homem alcançar a salvação? Vamos para 1 João, carta de 1 João 5:11. 1 João aqui perto de Apocalipse, não é o Evangelho. 5:11. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tem mais? Tem. O 12 já foi lido? Já. Vamos para Hebreus 5:9. Hebreus, vamos voltar aqui um pouco. É antes de Tiago, 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você está entendendo que você já está salvo? Mas você precisa demonstrar obediência, porque só através da obediência é que define se você está salvo, se você aceitou a salvação em Cristo. Quem não obedece automaticamente está dizendo: eu não quero. Então, depois não reclama, né? Como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Vamos recapitular? Recapitulação. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo. Compromisso de fé. Creio no plano idealizado por Deus para a salvação do homem. Amém? Aceito o trabalho do Espírito Santo para transformar minha natureza. Quero entregar o coração a Jesus, aceitando-o como meu Salvador. Amém? Que Deus continue te abençoando e que você possa estar sempre acompanhando esses estudos. E pode ter certeza, se você o buscá-lo de todo o teu coração, procurá-lo viver em verdade e em espírito, ele vai mudar a tua vida. E com certeza você vai ter a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Feche os teus olhos e vamos encerrar com oração. Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, mais uma vez te agradecemos por momentos como esses, pois agora terminamos mais um estudo e conhecemos mais a respeito da Tua vontade. Ficamos felizes por saber que o Senhor estabeleceu um plano para nos salvar do lamaçal do pecado. Sabemos, Senhor Deus, que é difícil se desviar tanto dos atrativos do mundo, de tantos atrativos que nos seduzem. Mas se conseguirmos, Senhor Deus, olhar para o sacrifício de Jesus e entendermos, Senhor Deus, que é muito melhor viver conforme o Teu querer do que conforme a nossa vontade, nós iremos conseguir, iremos trilhar pelos Teus caminhos até a volta do Teu Filho Jesus Cristo. Por favor, nos fortalece nessa caminhada. Segura em nossas mãos, ainda que venhamos cair, nos afastar dos Teus caminhos, ainda que venhamos nos afastar da igreja, ainda que venhamos, Senhor Deus, tropeçar, não deixa, por favor, permanecermos no chão. Por favor, segura em nossas mãos, nos coloca de pé e nos conduz sempre nos Teus caminhos para estarmos junto a Ti por toda a eternidade. Fica comigo, fica com todos nós, eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, se assim for da vontade do Senhor. Fiquem com Deus.